Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado ao presbítero Bruno pela condução do culto até esse momento. Vamos dar um minutinho os irmãos terminarem de se acalmar, se assentar. Muito bem. Bem, como graças a Deus todo domingo nós temos visitantes, eu acho que cabe sempre a explicação de que a nossa igreja está caminhando, irmãos, há mais de 5 meses no livro do profeta Isaías. E hoje nós chegamos à nossa mensagem número 19 e vamos para o capítulo 22 do livro de Isaías, para onde eu peço que você já deixe a sua Bíblia aberta. Desde a primeira mensagem nós temos defendido este tema de todo o livro de Isaías, que já vai ser projetado ali, e nós vamos ler a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Esta seria a mensagem de todo o livro de Isaías. Bem, no momento nós estamos em uma sessão, em uma parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 13 e irá até o capítulo 27. É uma divisão onde o Senhor está enviando confrontações, advertências a inúmeras, a diversas nações, entre elas, por exemplo, a Síria, Moabe, Etiópia, Egito. Semana passada nós vimos uma nova advertência pela segunda vez a Babilônia, ela sendo confrontada pelo Senhor e levando uma mensagem para buscar mudança nessas nações, mas principalmente o objetivo de Deus é que o seu povo, o povo de Judá, ouvisse essas advertências e percebesse a necessidade de que eles colocassem a sua confiança apenas no Senhor e não em nenhuma dessas nações. E nós vamos novamente, irmãos, fazer esta breve recapitulação que temos feito, correto? Antes de nós entrarmos no capítulo de hoje, que é um capítulo diferente. Em lugar de nações gentias, em lugar de nações pagãs, hoje a bola da vez é Judá, representada pela sua cidade de Jerusalém. O povo de Deus hoje é que vai ser confrontado pelo Senhor no capítulo número 22. Mas o que nós vimos já até agora? Lá no capítulo 13, lá no começo dessa divisão, nós tivemos a seguinte grande ideia: a disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Lá, o Senhor descreveu, digamos assim, o padrão, o gabarito da sua disciplina, e lá já começou a aplicá-la, como eu falei, primeiramente a Babilônia. Semana passada repetiu, mas primeiro foi no capítulo 13. No capítulo 14, na mensagem seguinte, a nossa grande ideia foi como se diz, a bênção do Senhor sobre os seus será destacada sobre a ruína dos inimigos de Deus. Então ali o Senhor faz um contraste como iria abençoar o seu povo, e em contraste iria trazer a ruína daqueles que se levantavam contra o seu povo, ok? E a partir desse ponto, meus irmãos, nós unificamos a nossa grande ideia na nossa divisão, à medida que o Senhor ia tratando pelo seu profeta povo por povo, e a nossa grande ideia tem sido esta, eu quero repeti-la mais uma vez. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Então Deus está trazendo esses diversos exemplos da sua disciplina sobre cada uma dessas nações, para que os homens em geral, mas principalmente do seu reino, do reino de Judá, do seu povo, pudesse acordar para como eles estavam caminhando cada vez mais longe do Senhor. Eu e você já conhecemos a história e sabemos que, infelizmente, apesar de Deus, meus irmãos, alguém pode chamar assim: poxa, mas o Senhor, o Deus do Antigo Testamento, ele não era um tanto impaciente? Bem, dos dias que nós estamos lendo Isaías, até o dia onde o Senhor vai finalmente cumprir o seu juízo contra Judá, mais de 100 anos vão se passar. Então eu não sei exatamente qual é a noção de paciência que as pessoas têm, mas para mim este é um Deus extremamente paciente. Porque não apenas nesses 100 anos, mas há muito tempo, ele vem advertindo o seu povo, mas infelizmente ele não escuta. Bem, no nosso texto de hoje, meus irmãos, nós podemos ser levados a uma pergunta que deve ser uma pergunta constante na vida de quem deseja servir a Deus. E a pergunta é a seguinte: Deus está satisfeito com a maneira como eu tenho vivido? Perceba que a pergunta não é se Deus nos ama, porque Deus de fato nos ama. Essa não é a pergunta. A pergunta é se Deus tem se agradado de mim.
Não se eu tenho uma vida perfeita, não se eu faço tudo certinho, mas se eu tenho tido um coração que deseja agradar ao Senhor, uma vida que deseja agradar ao Senhor. Porque aqui veremos exatamente o Senhor expondo o seu descontentamento com o seu povo, com o seu comportamento, com a sua atitude. O descontentamento de como eles ignoram os alertas repetidos enviados por Deus. Parece aquela história do cara na enchente que Deus manda a defesa civil e ele não vai porque Deus vai me salvar, né? Deus manda o vizinho com bote e ele não vai porque Deus vai me salvar. E passa lanche, passa helicóptero e ele não vai e morre porque Deus vai lhe salvar. São o ignorar dos alertas que Deus coloca na vida deste povo, na nossa vida, que principalmente traz esse desagradar de Deus para conosco. Vamos então, meus irmãos, ver como Deus vai agora confrontar, como eu disse, diretamente ao seu povo e à cidade de Jerusalém. E no segundo momento do nosso texto, nós vamos ver que se destaca um homem chamado Sebna, certo? É um homem que pouco nós sabemos nas Escrituras. Todos os textos que falam sobre ele são repetitivos, mas aqui vamos ter uma informação destacada, diferente, de como Deus vai confrontar esse homem. Isaías capítulo 22, dá uma olhada à sua direita e à esquerda. Se algum irmão, algum visitante precisa pegar uma carona com você, para a gente fazer um bonito coral nesses versículos, esses 25 versículos, ok? Estamos juntos? Ok. Capítulo 22, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Advertência contra o vale da visão. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação, cidade de tumulto e alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os seus líderes fugiram juntos, foram capturados sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, ou embora tenham fugido para bem longe. Por isso eu disse, afaste-se de mim, deixe-me chorar amargamente. Não tentem consolar-me pela destruição do meu povo. Pois o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento e pavor ao vale da visão. Dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes. Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos. Quir ostenta o escudo. Os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros, e cavaleiros tomaram posição junto às portas da cidade. Judá ficou sem defesas. Naquele dia, vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vá dizer a Sebna, a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem lhe deu permissão para abrir um túmulo? Você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá.
Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele. Sua prole, seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Há bastante discussão, meus irmãos, dos intérpretes da palavra de Deus sobre qual é a data exata dessa profecia, ou sobre o que ela está se referindo. Qual a época que Isaías está aqui falando? Mais importante do que quando ele escreveu é para aonde está apontando o cumprimento dessa profecia, quando será esse futuro. Bem, claramente nós estamos falando da época do rei Ezequias, filho de Acais. Diferente do seu pai, Acais, Ezequias fez o que o Senhor aprova, é o que a gente encontra lá em 2 Reis 18:3. Porém, isso não significa que tudo transcorreu às 1000 maravilhas durante o seu reinado. Lá no capítulo 37, que eu já me referi várias vezes antecipadamente, como nós já dissemos, nós vamos passar nesse capítulo pelo ataque da Assíria por meio de Senaqueribe a Jerusalém. Esse é o ataque que já vem depois dele vir por toda Judá, e segundo registros da própria Assíria, ter atacado mais de 40 cidades de Judá. E finalmente ele chegará em Jerusalém. Mas nós já podemos adiantar, certo? Você fez a sua leitura bíblica anual, você já passou por esse texto, então não é um spoiler. Ele não vai conseguir fazer nada, ele não será bem sucedido. E a razão é porque diante da ameaça de Senaqueribe, este rei Ezequias buscou o profeta Isaías, ele se humilhou diante do Senhor, como você pode conferir em 2 Reis capítulo 19, e ele recebeu o livramento do Senhor. O nosso texto depois terá a menção do secretário Sebna. Ele é um alto oficial da corte. E unindo, meus irmãos, essas duas partes, esses dois dados do nosso capítulo 22, a nossa conclusão é que tal advertência é anterior ao ataque de Senaqueribe no ano de 701 a.C., como será descrito nos capítulos 36 e 37 mais adiante em Isaías. Ou seja, o povo está sendo confrontado por causa da sua atitude diante de tamanho perigo, pois a sua confiança não está ainda sendo colocada no Senhor, ou seja, é uma confrontação antes de Senaqueribe atacar Jerusalém. O fato de uma profecia de advertência ser feita a Jerusalém, irmãos, e ser encontrado aqui entre as demais profecias, as nações estrangeiras, é um dado extremamente sugestivo. Nos sugere, meus irmãos, que espiritualmente, Jerusalém, que deveria ser um exemplo, que deveria ser um povo santo, que deveria ser um povo que exaltasse a Deus, espiritualmente Jerusalém é como a Babilônia, é como Dumá, é como Moabe, é como Edom ou é como Arabe. Seus cidadãos agiam como pagãos, e assim eles devem compartilhar do destino dos pagãos, caso não se arrependam. Algo claro que é o objetivo do Senhor. Então, eles precisam parar de ignorar os alertas de Deus e perceber que, no momento dessa profecia, eles estão colhendo os frutos, porque ouviram os outros avisos, ouviram as profecias do capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, mas a ficha não cai. Eles não percebem como Deus está chamando a sua atenção para que eles se voltem dos seus caminhos e se voltem para o Senhor. Vamos começar o nosso texto, meus irmãos. Nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 8, apenas na primeira frase. E a primeira lição que nós vamos ter, são duas em Jerusalém e uma em Sebna. A primeira lição é a seguinte: ignorar os alertas de Deus gera impotência diante dos perigos. Ignorar os alertas de Deus gera impotência diante dos perigos. Bem, como nas vezes anteriores, o nosso texto começa com esse termo profético, advertência ou peso.
Esse termo era o prenúncio de que o profeta do Senhor iria trazer uma palavra dura por parte do Senhor. Embora Jerusalém esteja situada sobre as montanhas, a capital é aqui chamada de Vale da Visão. E geograficamente, irmãos, isso não faz tanto sentido. Jerusalém, sim, ali ao lado é cortada por vales, ela está sobre um monte. Você tem o vale de Rinom e o vale de Cedron, mas ela mesma não está situada no vale. Então, geograficamente, isso não faz sentido. Quando você viaja para Jerusalém, você viaja subindo. Jerusalém está a 754 metros acima do nível do mar. Então, o que Isaías está se referindo? A expressão, meus irmãos, tem a ver com a situação espiritual de Jerusalém. Espiritualmente, ela era um vale, não um monte imponente, mas um vale, uma depressão espiritual. Esses definitivamente não eram bons dias, apesar de ter um bom rei. Do verso 1 para o verso 2, acompanhe na sua Bíblia sempre, temos um questionamento de Deus sobre por que eles haviam subido aos terraços de suas casas e por que a cidade estava alvoroçada. Aliás, meus irmãos, o termo aqui no original é muito barulho, um pandemônio. A cidade estava para ser atacada e ela sabia disso. Então ela estava inquieta, ela estava sem paz. Porém, o final do verso 2 parece uma contradição ao dizer que os mortos não foram por causa da espada e nem foi por causa do combate, porque isso ainda não começou. Apesar de Senaqueribe estar atacando a nação de Judá, não chegou ainda em Jerusalém. E a razão dessa expressão é simples, porque a morte deles era pior do que a morte física, era a morte espiritual, deles estarem sem discernimento. É como se Deus estivesse dizendo, através de Isaías, os seus mortos não são da batalha porque ela ainda nem aconteceu. Os seus mortos são de agora porque vocês têm abandonado o Senhor. Eles se preocupavam com os efeitos do ataque inimigo e não percebiam que o estado deles já deveria ser um motivo de preocupação, já deveria ser um motivo de alerta. Uma prova dessa morte espiritual, meus irmãos, do povo, é detalhada no verso 3. Os líderes haviam abandonado o povo em busca de salvar a si mesmos. Salve-se quem puder. Provavelmente eles já haviam caído sob o poder de Senaqueribe e que já vinha atacando, como disse, o território de Judá e desenhando suas cidades quando tentaram essa fuga. Embora outros relatos bíblicos digam um pouco sobre o que aconteceu nesses dias, quais os aspectos negativos desse ataque, nós temos um texto, que é um texto assírio, certo? Chamado Prisma de Senaqueribe, que lá nós encontramos um documento que registra que 46 cidades de Judá e inúmeras aldeias caíram sob o domínio assírio, porque não tinham muros como Jerusalém e eram, digamos assim, fáceis de ser atacadas. É claro que isso não é, meus irmãos, um registro como a palavra de Deus, mas é um registro histórico. Nesse registro também diz que Senaqueribe já tinha levado mais de 200.000 pessoas cativas dos territórios de Judá. Ou seja, eram dias difíceis, eram dias que com certeza o povo tinha razão por estar tão alvoroçado, tão preocupado diante daquilo que vinha. E diante desse cenário, meus irmãos, de derrota espiritual e de derrota material, Isaías no verso 4 retrata a sua tristeza. A tristeza por causa daquilo que está sendo anunciado sobre o seu povo. Isaías não era, meus irmãos, um mero mensageiro que se colocava à parte do povo ou que se colocava acima do povo sem ser atingido. O futuro de Judá era o futuro de Isaías. Então, o profeta chora amargamente. Quando eu li esse versículo, é claro, eu lembrei de Daniel. Daniel, 100 e tantos anos depois, vai cativo para a Babilônia. E já na idade adulta, mais adiante no livro de Daniel, nós encontramos, meus irmãos, Daniel orando. E o que me chama a atenção naquela oração, meus irmãos, porque Daniel fazia parte do remanescente. Apesar de ter ido para o cativeiro, Daniel fazia parte do contingente, do pequeno contingente que era fiel ao Senhor. Mas quando ele ora pelo seu povo, ele diz, nós pecamos. Ele diz, eles pecaram. Esse, meus irmãos, é o coração do servo de Deus, esse é o coração do profeta. Ele não se sente acima do povo, mesmo que não participe dos seus pecados. Portanto, Isaías sofre, chora amargamente com o sofrimento do povo de Deus. Então, a partir então do verso 5, agora, nós temos a descrição dos perigos que esperam Jerusalém por ignorar os alertas do Senhor por tanto tempo
e como esta cidade se encontra impotente diante de tais perigos. Primeiro, fica claro que se o mal vier, ele é enviado da parte do Senhor dos Exércitos, é o que diz o versículo 5. Deus não está assistindo, ele não está apenas vendo as coisas acontecerem, ele não é um mero espectador das ações dos homens, mesmo que ele não seja o causador do mal que os homens planejam fazer, mas Deus está interagindo aqui, ele soberanamente está dirigindo a história para que os seus propósitos aconteçam, e neste caso está usando o poder do Império Assírio. Assim vem um dia de tumulto, pavor e grito por socorro. O verso 6 descreve que Elão e Quir, que eram reinos que já haviam sido dominados pelos assírios, certo? Quir aqui está representando inclusive Moabe, estavam vindo nessa ofensiva contra Jerusalém. Mas Elão também, meus irmãos, tem um detalhe muito importante. Por quê? Lembra da mensagem da semana passada? Elão se juntou a Baladã para conquistar a Babilônia, certo? Então eram amigos. E quem é que confiava na Babilônia? Judá. Então, quando, meus irmãos, o Senhor está dizendo, Elão vai vir contra vocês, eles ouviram essa profecia e disseram assim, mas peraí, mas Elão não era amigo da Babilônia, que é amigo nosso? Então Deus está mostrando a eles, queridos, como é inútil, como é fútil confiar nesses países, nessas nações, nessas alianças, em lugar de confiar no Senhor. O texto continua dizendo que seus vales férteis, isto é, os lugares de produção de alimento que eram essenciais, é claro, para a sobrevivência da nação, seriam tomados pelos invasores, os quais estariam dos campos até as portas da cidade, nos diz o verso 7, todo o território ocupado. E o começo do verso 8, onde nós chegamos no final desta sessão, termina com um diagnóstico final. Judá ficou sem defesas, ou seja, impotente diante do que vinha. Por quê? Porque ignorou os alertas enviados pelo Senhor, diretamente ou indiretamente, por meio de advertências às demais nações e a própria Judá, a próprio povo de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos preparados para aquilo que virá na nossa vida. Nós estamos assim, como está no texto, impotentes, sem recursos, não há como reagir. Por quê? Porque quando Deus nos avisou de uma ou outra maneira, nós não prestamos atenção, não levamos a sério, não consideramos estes avisos, estes alertas de Deus, como algo que deveria servir para examinar áreas da nossa vida, para examinar procedimentos e atitudes da nossa vida. Deus traz, meus irmãos, para que nós possamos estar treinados, estar preparados. Já contei para vocês essa história, e mencionei várias vezes aqui, quando estava num dia na academia, muitos anos atrás, e um rapaz chegou porque ele havia passado num concurso da Polícia Federal. Ele chegou à academia para se preparar para a prova física. E ele era uma pessoa claramente sedentária, completamente fora de forma. E a prova era dali a 30 dias. Ainda que ele treinasse manhã, tarde, noite, ainda viesse de madrugada, ele não conseguiria chegar numa forma física para aquele desafio. É verdade, ninguém vai morrer se não passar na prova da Polícia Federal, apesar de muito triste. Mas quantas vezes, irmãos, coisas muito mais sérias na nossa vida, Deus diz, se prepare. Tenha poder para enfrentar isto. Tenha poder para enfrentar o dia mau, como Paulo nos adverte. E nós não estamos treinados, preparados para tanto. E nós vamos ver, meus irmãos, que Judá, Jerusalém, estava extremamente despreparada. E se não for o Senhor, porque nós sabemos que vai acontecer no capítulo 36 e 37 com Senaqueribe, se não for o Senhor, ela certamente teria caído diante do poderoso e grande Império Assírio. Senaqueribe, meus irmãos, estava tão seguro da sua vitória, que ele zomba do povo. Vocês estão aí, confiando no Senhor? Aí ele começa a citar, e o Deus tal, do país tal, e tal, e tal. Algum deles conseguiu salvá-los de mim? Não. E o Deus de vocês vai salvar? Senaqueribe até mente. Foi o Deus de vocês que me mandou.
A única coisa, meus irmãos, que Judá tem a seu favor é que o seu inimigo é mais arrogante do que eles mesmos. Mas o ponto é, se não for o Senhor, eles eram impotentes diante daquilo que estava vindo. O versículo 8 vai continuar. Verifique na sua Bíblia, sempre. E na continuação, irmãos, vamos ver a nossa segunda lição de hoje. Da segunda parte do versículo 8 até o versículo 14, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: ignorar os alertas de Deus gera autoconfiança e complacência. Ignorar os alertas de Deus gera autoconfiança e complacência. Bem, a expectativa depois do que vimos até agora é que, diante da sua situação precária, o povo iria se voltar para Deus em arrependimento, certo? Mais uma vez, não. Uma das marcas do pecado, meus irmãos, é o emburrecimento. O pecado emburrece. Um grande perigo do pecado é que, se eu estou fazendo errado, por causa do pecado, é muito provável que eu vá fazer ainda mais errado depois, se não for a misericórdia do Senhor. Porque é o que acontece com o povo. Porque geralmente, irmãos, fazemos o oposto do que deveríamos fazer quando não ouvimos o Senhor e continuamos no pecado. Um abismo chama outro abismo. Assim, o povo ainda tenta fazer as coisas do seu jeito, em lugar de buscar o Senhor. É o que nós vamos ver a seguir. E aí na segunda parte, como eu disse, do verso 8, irmãos, e continua no verso 9, Isaías começa a descrever como está a situação do povo que está sem defesa. Que temos uma descrição da fragilidade de Jerusalém e a tentativa deles em remediar essa situação, de certa forma até se entregando ao seu destino, à fatalidade do seu destino. Vamos lá. Primeiro, eles lembram do Palácio da Floresta, ou seja, pesaram a sua capacidade bélica. Esse palácio, meus irmãos, era um lugar construído por Salomão. Você vai encontrar isso lá em 1 Reis 10, 17, ok? Que, num momento, havia se transformado num depósito de armas, num arsenal. Então, eles olham para esse lugar, já vendo quanto nós temos para resistir àqueles que viram. Quantas lanças, quantos escudos, quantas flechas, o que nós temos, né? AK-47, bazuca, não, naquela época não tinha. O que tem à nossa disposição aqui diante do grande império assírio? Eu estou lembrando, meus irmãos, de dois países que estão aí se bicando, e um claramente não tem condição de se defender do outro, né? Como é que vai acabar essa história? Aqui é mais ou menos assim. Você tem uma Judá que não tem, meus irmãos, humanamente nenhuma condição de resistir ao Império Assírio. Ainda assim, eles estão medindo a sua capacidade bélica. Porém, meus irmãos, apesar das armas, eles têm um outro problema muito maior. A cidade de Davi tinha brechas em seus muros. Ou seja, a cidade não era defensável. Como nós já explicamos várias vezes, os muros que estão se referindo aqui, não é como o muro da minha e da sua casa. Apesar que o muro da minha casa é bastante alto, tem 3 metros, ainda assim ele só tem 20 centímetros de largura. Lá, no mínimo, era 2 metros de largura. Se lembra da cidade de Jericó? Os muros eram tão largos que Raabe morava em cima do muro. Certo? Então, casas eram construídas ali. Eu não sei se era o melhor lugar para você construir a sua casa. Quando os inimigos vinham ali, já lançavam, né, bolas de fogo e flechas e sei lá o quê, mas o pessoal morava lá. De repente, estava na promoção, na Caixa Econômica, esses terrenos aí, e eles resolveram morar nesse lugar tão vulnerável. Mas esse era o tamanho do muro. Mas mesmo esses muros tão largos, tinha pontos de vulnerabilidade. É isso que eles falam aqui, não era defensável, o inimigo podia entrar facilmente. E eles iam agora tentar resolver isso. Em seguida, verso 10, eles iriam, ainda verso 9, eles iam armazenar água no açude do poço interior, ou inferior. No verso 10, eles derrubaram alguma das casas para reforçar o muro. O muro estava com brechas. No verso 11, mais uma reserva de água. Aliás, meus irmãos, Ezequias foi o responsável por uma das mais incríveis obras de engenharia em Jerusalém. Ele construiu o túnel de Ezequias, como ficou conhecido. É um túnel, meus irmãos, que tem 540 metros, certo? E tem um pedacinho que você passa aqui, estou brincando não. Se engordar 1 quilinho, não dá para passar. E é fantástico passar por ele, pela experiência que inclusive nós tivemos, e foi construído há 2.700 anos atrás por Ezequias, está lá até o dia de hoje. Ele fez isso para levar água de um ponto até o outro lado de Jerusalém. Ou seja, essas providências estavam sendo tomadas. Porém,
Ainda no verso 11, olha aí. Isaías coloca um mais. Viu as fragilidades, vão tomar uma providência, vão fazer aquilo, mas, apesar de todas essas providências, eles esqueceram do principal. O que diz o texto, irmãos? Não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Semana passada, irmãos, eu lembrei com vocês de uma frase que eu gosto muito, do vulto da história política da Inglaterra, Oliver Cromwell. Lembra? Confie em Deus e deixe sua pólvora seca. Bem, o povo de Jerusalém estava até certo ponto cuidando de ter a sua pólvora seca. Mas eles haviam tragicamente de esquecer de cuidar do principal, de confiar no Senhor. Então é interessante, meus irmãos, que Deus deseja que nós façamos a nossa parte, mas principalmente que façamos debaixo da direção e debaixo da dependência dele. E nisso, Isaías declara no versículo 11, eles haviam esquecido de olhar para o Senhor e de dar atenção àquele que havia planejado todas essas coisas. E o que o Senhor esperava que eles fizessem diante de tudo isso? Isaías nos fala no verso 12, eles são convocados pelo Senhor. Eles são chamados pelo Senhor. Para quê? Para guerrear? Para preparar mais flechas? Para preparar mais escudos? Não. Na sua Bíblia, no verso 12, nós lemos para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. O que são esses atos aqui, meus irmãos? É autoflagelo? Não. São atos na antiguidade de arrependimento, quebrantamento e humilhação. Eles deveriam ter o mesmo espírito de quebrantamento e humilhação que Isaías já havia mostrado lá no versículo 4. De se entristecer diante da situação. Não apenas porque belicamente eles estavam frágeis, mas porque espiritualmente eles estavam frágeis. Eles deviam se voltar ao Senhor. Novamente temos aqui, meus irmãos, algo que nós vemos em muitos lugares do Antigo Testamento e em muitos lugares no Novo também. O Senhor espera corações quebrantados, mais do que Ele espera mãos preparadas. O Senhor espera corações quebrantados muito mais do que Ele precisa de mãos preparadas. Em 2 Crônicas, capítulo 15, encontramos a narrativa do final de outro rei, da vida de outro rei, do rei Asa. Asa governou, meus irmãos, 200 anos antes de Ezequias. Eu estou citando isso aqui para você entender que Judá não é um povo ignorante. Judá é um povo que tem a história, a sua própria história para consultar. Como, por exemplo, o final da vida de Asa, 200 anos antes. Eles tinham o livro de crônicas. Aliás, perdão, livro de crônicas, mas tinham o livro de reis. Crônicas só iria ser escrito por Esdras, anos depois. Mas eles tinham o livro de reis. Eles tinham outros registros não canônicos. E o que acontece lá? O rei Asa tinha andado com o Senhor durante quase toda a sua vida. Tinha feito quase tudo certo. Ele tinha agradado o Senhor, mas aí ele dá uma trupicada feia. Olha só, naquela época, o vidente, que é um outro nome para profeta, Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Então o profeta Anani faz uma comparação. Quando você confiou no Senhor, Deus lhe atendeu. Por que agora você resolveu confiar em si mesmo e não no Senhor? Aí olha o versículo 9, irmãos. Esse versículo é emblemático no Antigo Testamento. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Eu concordo, irmãos, que nós temos que estar o mais preparados possíveis na vida e no serviço do Senhor. Mas toda a teologia do mundo, os prédios mais bonitos, os cultos mais preparados, o louvor mais elaborado, a mensagem mais estudada, nada substitui um espírito humilde, um coração quebrantado e dependente do Senhor.
O povo não entendeu isso. Apesar da convocação ao arrependimento, apesar da convocação do Senhor à humilhação, ao quebrantamento, o verso 13 nos mostra o contrário. Literalmente está escrito ao contrário no versículo 13. Olha aí. Ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, tempos de guerra eram tempos que estavam sendo esperados por eles. E tempos de guerra é tempo de economizar comida. Tempo de guerra é tempo de austeridade. É a previsão de que dificuldades virão. Vamos racionar. Não. No entanto, eles fazem uma convocação para festejar com desperdício, festejar com libertinagem. Na verdade, irmãos, as pessoas estavam tão cegas espiritualmente, em tamanho sono espiritual, que eles não conseguiam entender e perceber a futilidade daquilo que eles estavam fazendo. A questão, meus irmãos, é bom destacar aqui, não é que o nosso Deus é contra a alegria, que o nosso Deus é contra a festa, contra a celebração, não. Aliás, a religiosidade judaica, criada pelo Senhor Deus, era cheia de festas, era feita de celebração. O problema aqui é outro. O problema é que aqui era uma celebração fatalista. Na falta de uma outra palavra, eu inventei essa celebração fatalista. Eles não estavam, irmãos, nem celebrando ao Senhor e nem muito menos fazendo holocausto de arrependimento. Não é por isso que eles mataram esses animais todos. Aqui era, como a gente dizia antigamente na minha terra, era um bota fora. É o fim. Nessa festa eles estavam apenas dizendo: nós tentamos fazer o que podíamos, mas sabemos que provavelmente não será suficiente, então vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Estão se entregando. E, meus irmãos, isso é extremamente ofensivo diante da herança espiritual que Deus tem colocado sobre esse povo. E eu repito, também sobre nós. Ter uma atitude fatalista sobre a vida, de desistência, de jogar a toalha, de dizer não dá mais. Tem aquela história que depois que inventaram tá ruim, nunca mais melhorou. Sabe como é que é? É aquela pessoa que não importa que mora em Roraima, onde o sol brilha 450 dias por ano. Está sempre nublado. Está sempre ruim. Eu reconheço, meus irmãos, que as nossas vidas têm os seus percalços, têm as suas dificuldades, têm as suas lutas. Assim como esse povo, inclusive, está passando exatamente por isso. Mas se eles tivessem buscado o Senhor, a sua esperança seria renovada. A sua visão da realidade seria mudada. Eles não teriam essa complacência. Porque a Judá que está representando, meus irmãos, o ser humano que diante da inevitabilidade da luta, do problema, da catástrofe, da dificuldade, se afunda ainda mais em satisfazer a si mesmo. Se afunda ainda mais em ser complacente com seus desejos, em lugar de voltar-se para o Senhor em arrependimento, em quebrantamento. Em outras palavras, eles não acreditavam realmente que Deus fosse poderoso o suficiente para salvá-los. Eles não acreditavam muito menos que Ele fosse poderoso para cumprir as suas promessas. Porque veja bem, meus irmãos, aqui não estamos falando de qualquer povo. Haviam promessas e promessas sobre este povo. Promessa, inclusive, de restauração de um reino. Nós já vimos isso nesse próprio livro de Isaías. O que deveria esse povo pensar? Não tem como a Síria ser o nosso fim. Não tem como esse ser o final da nossa história. Mas por que, povo de Jerusalém? Porque Deus já disse. Deus já disse. Ele já disse o que vai acontecer conosco. Ele já disse através do seu mesmo profeta Isaías que virão dias de glória, virão dias de restauração. Nós só temos que nos voltar para o Senhor. Mas não, comamos e bebamos, porque a Síria vem aí e amanhã morreremos. Se entregam. Não acreditavam então, e aqui há um pronunciamento de condenação de Isaías para esse povo no versículo 14. Esse pecado da falta de confiança no Senhor não seria expiado. Ou seja, Judá estava selando o seu destino e chamando sobre si o cumprimento
daquilo que Deus já havia profetizado sobre o povo, também sobre o cativeiro. Aliás, estava trazendo sobre si, meus irmãos, o cumprimento das maldições lá do Antigo Testamento, da aliança mosaica. Maldições, pastor? Sim. Haviam 2 montes, lembra? O Monte Gerizim e o Monte Ebal. Se o povo obedecesse, do Monte Gerizim foram proferidas bênçãos. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, seguirem a minha lei, bendito será na casa, bendito será no campo, a sua mulher vai ter um monte de filho, sua colheita vai ser abundante, vocês vão ser um povo admirado. Lembra? Mas tem o Monte Ebal. Lá do outro lado, se vocês desobedecerem a minha lei e forem rebeldes, malditos serão na cidade, malditos serão no campo, e a lista segue. Estavam chamando sobre si, meus irmãos, exatamente isso. Inclusive, durante essas maldições, nós lemos o seguinte: o Senhor os levará e também o rei que os governar a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Meus irmãos, uma coisa você jamais pode acusar o nosso Deus, que ele não tem palavra, porque ele tem. Ele não avisou? Porque o texto de Deuteronômio, irmãos, está mais de 1000 anos antes do cumprimento dele. Já pensou um Deus que avisa 1000 anos? Se vocês não obedecerem, vai acontecer isso. Aí quando ele cumpre, ninguém pode dizer que ele não tem a palavra, porque ele fez exatamente o que ele disse. Porém, meus irmãos, em lugar de tomar tudo isso em consideração e se voltarem para o Senhor, decidiram confiar em si mesmo e aproveitar, digamos, o resto dos seus dias de forma dissoluta, de forma complacente, de forma festiva, mas sem ser dedicado ao Senhor. Isso é o final da advertência a Jerusalém de forma direta. E aí o resto do capítulo 22, meus irmãos, na nossa última sessão, ela é totalmente diferente de tudo que nós vimos até agora, do capítulo 13 até agora. Por quê? Porque todo o caminho nós vimos a advertência a nações, a reinos, a países. Aqui nós vamos ter pela primeira vez um homem sendo destacado. É Sebna, como nós vimos no nosso texto. E a advertência a Sebna vai nos trazer a nossa terceira e última lição de hoje. Ignorar os alertas de Deus gera perda do privilégio de participar dos propósitos de Deus. Ignorar os alertas de Deus gera perda do privilégio de participar dos propósitos de Deus. Vamos ver, meus irmãos, o que acontece com este homem. Essa repreensão, como eu disse, é direcionada a Sebna, que era o administrador do palácio, tal como ele é identificado aqui no versículo 15. Contudo, esse é o único lugar que ele é identificado como administrador do palácio. Em 2 Reis, ele é mencionado 4 vezes como o secretário, ou seja, como um escriba. Quem era o secretário escriba, meus irmãos? Era aquele que ficava fazendo o diário da corte. E aí o rei recebeu fulano, né? Não desprezando o papel do secretário, mas um negócio extremamente emocionante. Todo santo dia ele tinha que ficar dizendo, então, o Alex veio aqui numa audiência com o rei e eles conversaram tal e tal coisa, fazendo ata. Uma coisa é fazer uma ata de uma assembleia nossa que é, né, de vez em quando, todo santo dia. Ele fazia isso. O que aconteceu com Sebna? De administrador do palácio para secretário? Bem, da mesma forma, irmãos, ele é mencionado em Isaías, em 4 outras passagens, certo? Que são paralelas às passagens de 2 Reis. E sempre ele é mencionado apenas como secretário. A razão, meus irmãos, então, que este homem é repreendido, não é algo muito claro, muito explícito do nosso texto. Não é mencionado diretamente o que ele fez. Mas a palavra de Deus é tão graciosa, tão bondosa conosco, e os autores, os escritores, bíblicos, são tão espertos e inteligentes, que ele coloca a dica para nós, colocando a repreensão de Sebna e a palavra Eliaquim, junto com o texto que nós acabamos de ler, na mesma época. Sebna participou das negociações com Senaqueribe quando ele cercou Jerusalém. Mas o nosso texto trata de algo anterior ao cerco, anterior à chegada dos assírios em Jerusalém. Então, o que teria acontecido? E como eu disse, meus irmãos, a palavra de Deus é muito generosa. A lógica da interpretação apela para o contexto. Não há uma melhor razão de Isaías colocar o trecho sobre Sebna logo depois do trecho sobre Jerusalém, se não fosse para nos mostrar que uma coisa estava ligada à outra. Em outras palavras, Sebna, preste atenção, é uma amostra
da impotência, da autoconfiança e da complacência dos habitantes de Jerusalém, dos jerusalemitas. Ele está aqui sendo destacado, meus irmãos, porque além dele exemplificar o que estava acontecendo com a população, ele é uma pessoa de destaque. E a sua atitude influenciava ainda mais o povo a andar longe do Senhor, a fazer o contrário do que Deus queria. Então, como é que acontece essa repreensão? Dos versos 15 a 19, Isaías trata de descrever o pecado de Sébina. Isso é feito como algo que foi enviado diretamente da parte do Senhor. Essa é uma palavra do Senhor para ele. No verso 16, começa com uma pergunta quase idêntica no hebraico, a pergunta feita a Jerusalém lá no começo do nosso capítulo. Algo que já nos dá uma dica, né, de que uma coisa está relacionada à outra. E aí ele começa a falar sobre um túmulo, que ele ia construir um túmulo na rocha, lá no monte. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o problema de Sébina? A gente já vai entender. Esse túmulo descrito, meus irmãos, aqui, ele comunica três coisas. Primeiro, Sébina tinha o desejo de um lugar de destaque na sociedade. Tomando o clima social e o cenário que nós vimos até agora no capítulo, não é errado nós entendermos que Sébina estava entre os que promoviam esse cenário e esse clima. Ele estava entre aqueles que comamos e bebamos, porque amanhã vai tudo dar ruim. Ele muito provavelmente, irmãos, apoiava o que eles estavam fazendo e o que o profeta Isaías condenava. Ele estava junto com o que estava acontecendo. Mas há uma segunda coisa que esse túmulo nos comunica. Ele participava da atitude fatalista de que o fim estava chegando. Por isso, a preocupação com o seu túmulo. Agora perceba, não é qualquer túmulo. Está no alto do monte, esculpido na rocha. Ele diz o seguinte: se eu vou morrer, eu quero deixar um nome. Eu quero deixar destaque. Eu quero mostrar para a posteridade que eu fui alguém. Afinal de contas, eu sou o administrador do palácio. Aqui, meus irmãos, ele é o segundo em poder. É aquele que, como a gente dizia no popular hoje, né, manda prender e manda soltar. Quero falar com o rei, Sébina disse. Hoje não vai dar, não. Quando é que eu posso? Eu vou viajando, mando te avisar. Esse é o cara, até esse momento. Ele se achava cheio desse poder. O túmulo comunica também uma terceira coisa, provavelmente a pior parte. Ele negligenciava a sua função no palácio e estava se preocupando com a sua vida pessoal e com o seu futuro. Ele estava abandonando as suas funções e lidando com coisas que não eram de acordo com aquilo que ele deveria estar fazendo no momento. Em lugar de um túmulo, de alguém de destaque, o verso 17 e 18 falam de uma outra coisa que vai acontecer com ele. Falam que ele vai ser lançado fora e o meio do campo será a sua sepultura. Ou seja, Sébina é como se ele fosse enterrado como um mero indigente, longe dos lugares sagrados, longe dos lugares de visita, longe dos lugares de destaque, no meio do campo, como qualquer um. E não seria apenas isso, irmãos. Como já vimos, o verso 19 declara que ele perderia o seu cargo. E ele perderia o seu cargo para alguém diferente, alguém melhor do que ele. Agora, preste atenção, para alguém que está buscando o holofote, deixar de ser o poderoso administrador do palácio para ser um mero escriba, um secretário, isso foi um severo golpe para Sébina. Sébina aqui, então, meus irmãos, serve de uma representação e de uma repreensão para toda a Jerusalém. Essa profecia de Isaías foi proclamada e, tal como foi dita, realmente aconteceu. É possível que o conjunto do que temos aqui no capítulo 22 tenha sido, inclusive, usado pelo Senhor para que o capítulo 36 e 37, como a gente viu, terminasse como terminou. Ao ver, meus irmãos, que Sébina de fato perdeu o cargo e Deus cumpriu na vida dele o que prometeu, é muito provável que Deus tenha usado isso para que Jerusalém acordasse, para que o rei acordasse e de fato buscasse o Senhor. É o que tem sobre Sébina. Você vai perder o seu cargo, seu plano de um grande destaque, inclusive na sua própria morte, não vai acontecer, eu vou colocar outro homem no seu lugar. Aí a segunda parte fala deste homem. Trata do que vai acontecer com ele aqui. Primeiro ele é chamado, irmãos, de forma completamente diferente, meu servo. Ou seja, ele aqui não estava seguindo a atitude do povo de Jerusalém naqueles dias. Ele seria honrado com roupas novas e uma nova autoridade, coisas que eram de Sébina antes. E a razão é descrita ainda no verso 21. Ele será um pai
para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Eu sei que quando a gente pensa nisso, irmãos, de pai, essa figura paterna evoca cuidado, e é verdade. Mas também evoca o quê? Limites. É papel de um pai falar o que é a verdade e o que não é. É corrigir. E Jerusalém, com certeza, precisava dessa firmeza, precisava desse homem agora. Talvez Eliaquim também seria usado como conselheiro para o próprio rei. Uma característica, meus irmãos, de reis é que ele está muito afastado do que está acontecendo com a população. Eliaquim talvez seria esse elo que agora iria aconselhar o rei para que ele tomasse uma postura diferente. Já pensou este rei tendo Sebna falando no ouvido dele? Meu rei, acabou. Perdeu, mané. E Deus remove, meus irmãos, esse derrotista e coloca um homem fiel, que com certeza falou ao ouvido do rei Ezequias coisas muito melhores. Ele aqui teria, meus irmãos, o poder de determinar quem teria ou não acesso ao rei. Dessa forma, a influência que permeava as ruas e era favorecida por Sebna não chegaria ao rei. Ele aqui é então descrito, meus irmãos, no verso 23, como essa coluna de firmeza no reino de Ezequias. Até aqui está maravilhoso. Mas, infelizmente, meus irmãos, o nosso capítulo não termina tudo em flores. Mesmo ele aqui termina com uma pequena repreensão. E eu acredito, queridos, que em algum momento, o poder subiu à cabeça desse homem. Nem tudo são flores. Porque ele aqui termina o nosso parágrafo sucumbindo ao peso do cargo. Subiu a cabeça. Os versos 24 e 25 terminam descrevendo como o destaque de Eliaquim trouxe destaque à família do seu pai. E como de alguma forma essa família começou a se beneficiar dessa posição. Talvez nepotismo, influência. Seja como for, meus irmãos, quer tenha sido diretamente com Eliaquim ou depois com seus descendentes, o versículo 24 fala sobre isso. Essa posição, esse poder, esse destaque iriam passar. Muito provavelmente, Isaías está usando o destino da família de Eliaquim como ilustração de que Judá seria protegida ainda dessa vez, por ocasião dos ataques de Senaqueribe, porém, como na essência, irmãos, o povo estava longe do Senhor, era meramente uma questão de tempo. Eventualmente, como Eliaquim subiu e desceu, eventualmente o povo sucumbiria diante de um novo inimigo que viria contra eles e eles não teriam a mesma proteção. Isso de fato aconteceu. 100 e tantos anos depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra em Jerusalém e leva o povo cativo. O que, meus irmãos, que a palavra de Deus tem a nos ensinar hoje, rapidamente, para a gente fechar a nossa meditação? Vamos lá. Ignorar os alertas de Deus gera impotência diante dos perigos. Nós vimos em primeiro lugar. Nós aprendemos, meus irmãos, várias e várias vezes nos ensinos de Jesus nesta igreja, está abordado nas nossas cadeiras, que está em João capítulo 15. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Além disso, por mais que possamos nos esforçar, nós não temos real controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor. Ou seja, somos confrontados, irmãos, constantemente com a nossa impotência como um padrão da nossa existência. O diagnóstico acontece, a má notícia chega. Eu não tenho controle sobre isso. Isso é o nosso padrão. Porém, a vida fica ainda muito pior quando isso acontece, não porque não temos apenas controle, mas porque ignoramos quando Deus nos avisou. Recebi uma multinha, ou chegou uma multa para nós essa semana. Aquela notificação maravilhosa de você receber no aplicativo. Por que essa multa veio? Porque algum lugar chama a placa lá 50 quilômetros. E eu, ou minha esposa, mistério, passamos a 60 quilômetros. Não tem choro nem vela, nem fita amarela. É pagar. Acabou. Eu ignorei o alerta, o aviso. Eu tinha controle sobre esta situação. Qual era o controle? Tira o pé do acelerador e passa 50 por hora. Aqui eu tinha controle. Nós somos impotentes, meus irmãos, quando os alertas são ignorados.
e as nossas ações, as nossas decisões vão em sentido contrário ao que Deus tem feito na nossa vida, ao que Deus tem avisado na nossa vida. E não apenas estamos impotentes como os habitantes de Jerusalém diante de um império como inimigo, mas também não temos como desviar a culpa. Nós somos os culpados, nós somos muitas vezes os responsáveis. E diante dessa impotência, meus irmãos, vem a continuação. Segundo ponto. Porque quando ignoramos os alertas de Deus, também podemos gerar autoconfiança e complacência na nossa vida. Começamos a largar os princípios pelos quais Deus protege a nossa vida. Começamos a largar os princípios de obediência pelos quais Deus coloca cercas na nossa vida. E aí o que estava ruim, fica pior. Porque diante dos nossos desafios e dificuldades, nós temos duas alternativas, irmãos. Recorremos ao Senhor ou encaramos tudo sozinhos, por nós mesmos. O perigo destacado aqui nesse segundo ponto é como perdemos o próprio senso de discernimento quando ignoramos os alertas de Deus por muito tempo. Como eu mencionei, meus irmãos, nessa palavra tão dura, o pecado emburrece. Porque é o que aconteceu com Judá. O coração endurecido e a consciência cauterizada produziram a perda do bom senso espiritual. Então, em lugar de se voltarem para o Senhor, como o Senhor os convocou? Para se arrependerem, para se rasgarem as vestes. Em vez de fazer isso, eles assumiram uma postura que mais parecia como se nada fosse acontecer. Na verdade, parecia uma postura como se nem haviam conhecido o Senhor e o que Ele poderia fazer. Vamos fazer o que dá para fazer, mas já que está tudo perdido, vamos aproveitar a vida enquanto é possível, pois logo tudo estará terminado. Meus irmãos, aqui vem uma lição sobre perseverança. A vida, às vezes, queridos, e as pessoas dificultam a nossa existência de tal maneira que a nossa vontade é chutar o pau da barraca. Não diz assim? É mandar tudo para o inferno. Ah, tá ruim. Dá sujo mesmo, deixa eu me lambuzar todo. Agora a gente tem que se perguntar o seguinte: o que de bom surgirá disso? O que eu vou ganhar disso? Em que serei beneficiado com uma postura? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por outro lado, meus irmãos, o servo de Deus, que vive continuamente atentando para os alertas do Senhor, por meio da sua palavra, é onde começa, jamais terá tal postura na vida. Essa nós devemos ter. Porque o mundo diz, enquanto há vida, há esperança. Não é verdade? Já ouviu essa frase? Alguém está muito mal no hospital? Enquanto há vida, há esperança. Para eles, meus irmãos, para o pessoal do mundo, essa frase é tudo que há e é muito limitada, mas para nós é diferente. Não para o servo de Deus, pois a nossa vida é eterna. Portanto, a nossa esperança também é eterna. Sempre há uma saída. Sempre há uma alternativa. Conta-se que a armadilha para pegar um animal na neve, como se fosse uma lontra branca, de uma pele caríssima, valiosíssima. A estratégia é a seguinte: a neve é muito alta, né? E lá está 3 metros abaixo o chão. Então eles vão cavando no meio daquela neve, fazendo um corredor, até chegar ao chão. E aí, junto com a água que derrete ali, eles fazem lama. Então é um corredor, neve, e o corredor tem que passar pela lama. Aí eles fazem barulho com panelas, com metais, para afugentar o animal, branquinho, até encurralá-lo. Você entendeu? Para passar por ali. Só que o animal não passa. Quem me contou essa história pela primeira vez, diz assim, porque o animal prefere morrer do que sujar o seu pelo branquinho. Não acredito que seja isso, não. É porque na cabeça do animal, no instinto do animal, ele sabe que se ele manchar o seu pelo, ele perde a sua camuflagem. Só que animal é animal. Ele não é inteligente como nós, então ele para não perder sua camuflagem, para não sujar o seu pelo, ele é capturado pelos caçadores que vêm atrás.
Quem dera, meus irmãos, espiritualmente nós tivéssemos tamanho zelo com a nossa santidade. Que não houvesse preço, nem mesmo a morte, coisa que dificilmente eu e você iremos enfrentar no Brasil. Que nem mesmo a morte foi suficiente para manchar as minhas vestes brancas. Que eu não entrasse em autoconfiança ou complacência, mas confiasse no Senhor, porque dele vem o socorro, dele vem a verdadeira esperança. Nosso terceiro ponto, que fala sobre Sébina, fala sobre como perdemos o privilégio de participar dos propósitos de Deus, como Sébina perdeu. Porque, por fim, meus irmãos, precisamos ter cuidado em como as nossas decisões e escolhas afetam as pessoas e a nós mesmos. Em nosso texto, um homem agindo de forma oposta à vontade de Deus é substituído por alguém que, pelo menos por um tempo, pudesse cumprir a vontade do Senhor, inclusive é chamado de servo. A destituição de Sébina nos ensina novamente que os propósitos do Senhor são maiores do que o nosso valor e o nosso papel pessoal. E que ser considerado, meus irmãos, para ser instrumento do Senhor é uma tremenda graça, privilégio, honra. Coisas que nós não merecemos, coisas que Sébina desprezou. Contudo, meus irmãos, precisamos entender como é valioso ser usado pelo Senhor. Agora, quem é que Deus usa? Porque Deus, meus irmãos, não honra aquele que não o honra. Tal como o homem de Deus falou ao sacerdote Eli, porque ele e seus filhos estavam profanando o ofício sacerdotal. O que o homem de Deus, o profeta, disse para ele? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2,30. Ou seja, meus irmãos, Deus não derrama a graça de ser usado sobre uma pessoa quando essa pessoa não se apresenta como um instrumento útil, santo e preparado. Não é um instrumento perfeito, mas a preparação que Deus espera de nós, meus irmãos, é esse coração quebrantado, disposto a ser usado pelo Senhor. Deus não se dá a compensar a preguiça, a ociosidade, a indolência. Isso seria contrário à própria natureza do nosso Deus. Ou seja, meus irmãos, qual é o mérito, se a gente pode dizer assim, de ele aqui no nosso texto? Em primeiro lugar, é claro, ele não agia como Sébina. Mas segundo, em algum lugar o Senhor enxergou no coração de Eliaquim pelo menos alguém disposto a fazer a coisa certa, a obedecer. Não era exatamente a diferença, irmãos, sobre Saul e Davi? Saul era um homem sem coração para Deus, que queria seguir o seu próprio instinto, seu próprio desejo, seu próprio coração. Davi, como o próprio Deus falou, era um homem segundo o coração de Deus. Nós nos apegamos muitas vezes, irmãos, nos grandes feitos que as pessoas realizam. Mas nós esquecemos que Davi e os homens da história da igreja fizeram tais feitos por causa do Senhor. Porque o nosso Deus os dirigiu, os deu graça, os capacitou. No fundo, o grande mérito desses homens, de todos esses anos, toda essa história das Escrituras, é não atrapalhar. É não nos colocarmos no caminho de Deus. É não sermos empecilho para o agir de Deus. E essa parte, irmãos, verdadeiramente, cabe a mim e cabe a você. Cabe a nós. Estamos preparados, afiados, prontos para sermos usados pelo Senhor. Eu não ligo muito para a virada de ano. Se parar para pensar, é só uma virada da folhinha do calendário. Não há nada místico, não há nada especial. Quando virar do 31 para o dia 1º de janeiro, você não vai ser uma nova pessoa. Não vamos começar o ano, ficha limpa. Não. Um monte de problema de 2023 vai te seguir em 2024. Pode garantir. Não há nada mágico nisso. Mas afinal que estamos no final do ano, será que não podemos, meus irmãos, colocar para um novo ano, olhar para o nosso texto pesado, um texto cheio de coisas negativas, e dizer: Senhor, dá-me graça de fazer o oposto. Me dá graça diante do Senhor de não agir como essas pessoas. Me dá graça de não ser
impotente, mas no teu poder está preparado diante dos perigos. O Senhor me dá a graça de confiar em ti, não em mim. O Senhor me dá a graça de não ser complacente, mas estar preparado, fazendo as coisas do teu jeito, até mesmo limitando a minha vida, se assim for necessário, para cumprir a tua vontade. E finalmente, me dá a graça, o privilégio de participar naquilo que o Senhor está fazendo. Não é um tremendo desejo para 2024 ou para qualquer área ou tempo da nossa vida, irmãos? Desejarmos ser assim usados. Faltam poucos dias para terminar o ano. 13, 14. O que você tem projetado para o ano que vem? Que em nome de Jesus seja algo mais poderoso, eterno, permanente, do que apenas vou perder peso, vou para a academia ou vou passar no concurso. Que seja algo mais transformador do que apenas meras decisões como essas. Que sejam coisas que possam impactar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja e de tantas pessoas ao seu redor quanto forem possíveis. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez Tu preservas o exemplo de homens do passado, exemplos pesados, exemplos difíceis, exemplos reprováveis, para nos alertar sobre a nossa vida hoje. Eles ignoraram os Teus alertas. E aí já está, meu Deus, a nossa grande lição de hoje. A necessidade de não ignorar os alertas que o Senhor nos deu já hoje, nesta mensagem. Possamos olhar, ó Deus, a mensagem da palavra de Deus, olhar a nossa vida e nos questionar, Senhor, o que está aqui sendo tratado? Como reflete isso na minha vida? Como muda as minhas decisões? Nos ajuda nesse sentido, ó Deus, porque foi exatamente para o Teu povo do passado que Tu preservaste isso e agora para o Teu povo do presente. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.